Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olá, meus queridos irmãos que amam estudar a Palavra de Deus. Um prazer estar com vocês. Estou gravando essa aula aqui de São Paulo, aqui de casa. Então, se os irmãos ouvirem aí alguns sons, é daqui, algum cachorro latindo é por aqui, algum canto de passarinho também é por aqui. E talvez ouça até a valquíria fazendo algum barulho, porque estamos aqui nos preparativos finais para a mudança, então, algumas coisas assim. Mas é um prazer muito grande estar novamente com os irmãos, para a gente dar sequência naquilo que a gente já vem estudando sobre isso. Então, antes de começar, eu queria já dar um tempo para você correr lá, pegar sua Bíblia, pegar uma caneta e um papel, se você ainda não pegou, pegue lá, corra lá e pegue lá para nós começarmos. Ok? Vamos lá? Vamos começar orando? Clamar ao Senhor para que o Espírito Santo nos ilumine nesse tempo que iremos passar juntos. Pai amado, Senhor da glória, revestido de todo poder e honra, neste exato momento, ó Deus, anjos e querubins prostrados diante de Ti, se curvam em adoração, em honra ao Senhor. E que o Senhor nos conceda o privilégio também de nos juntarmos a eles com este mesmo propósito. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre nós, que nós possamos senti-las, que nós possamos ter sensibilidade para vê-las agindo em nossa vida. E clamamos a Ti, ó Deus, nesse exato momento, para que o Teu Espírito Santo seja conosco, Pai, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, tocando profundamente no nosso coração, no entendimento da Tua palavra. Que nada humano, ó Deus, possa prosperar aqui, mas sim aquilo que vem do Senhor. Na abertura da Tua palavra, dá-nos iluminação, ó Deus, para entendê-la, compreendê-la, assimilá-la e aplicá-la nas nossas vidas. Pai, eu peço por cada irmã, por cada irmão, por cada um que está participando desse estudo agora. Que o Senhor possa suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E talvez que a sede, a fome que eles têm da Tua palavra possa ser saciada neste dia, neste momento, nesse estudo. Então, ser conosco nesse tempo que passaremos juntos aqui. Nós queremos honrar ao Senhor, servir ao Senhor. Fala profundamente ao nosso coração em uma matéria, ó Deus, tão importante, mas tão negligenciada. Pois nós oramos tão somente baseado nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós falaremos sobre a disciplina comunitária da confissão. Talvez uma das mais importantes disciplinas espirituais, mas sem sombra de dúvida alguma, talvez também a mais negligenciada. Não é uma prática nossa, a gente não tem feito isso. As nossas orações, nos nossos momentos de oração, a gente já começa atropelando, às vezes exaltando a pessoa de Deus, mas na grande maioria das vezes a gente é só aquilo, é só pedir, é só interceder, é me dá,
Basicamente, as nossas orações têm se resumido a isso. E nós temos negligenciado, deixado de lado essa disciplina tão importante, a disciplina da confissão. E nós pretendemos passar esse tempo, refletir sobre isso aqui. E um dos meus objetivos é que ao final desse estudo, todos nós estejamos empenhados em praticar, em colocar realmente, tornar a confissão um hábito na nossa vida, essa oração tão importante de humildade, de se chegar diante de Deus com o coração limpo, com as mãos limpas diante dele. Mas para nós darmos segmento dentro disso que a gente já tem visto, eu queria ler com vocês 1 Timóteo 4, 7 e 8, sendo que no versículo 7 apenas a parte C, né, lá no final, quando Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, ele diz para ele: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, é inegável, né? A gente não como se diz, chover no molhado isso aqui, sobre a importância, né, do exercício físico, de nós cuidarmos da saúde, né? Pretendo, quando estiver morando aí, pelo menos todos os dias, ou quase todos os dias, fazer uma caminhada, junto com a Valquíria, já me comprometi com ela nesse sentido, né? Eu sei de alguns que já fazem isso, já têm feito isso. É um hábito saudável, a gente sabe sobre a importância disso e do benefício que isso faz para nós, traz para nós, para o nosso físico, para a nossa saúde, para o nosso viver, né? Até o nosso dinamismo, né? A gente está mais esperto para a vida. Mas sem sombra de dúvida alguma, isso, por mais que a gente se esforce nisso, daqui a pouco isso acaba, né? E a gente pode ser a pessoa mais malhada, mais saudável, mais fortuna e tudo mais, se nós não tivermos também um exercício espiritual, sem nos exercitarmos na piedade, na prática da piedade, pouco valor terá esse exercício físico. Pouco valor terá. A gente tem inúmeros exemplos aí, né, de pessoas assim que não tem experiência nenhuma com o Senhor, que não tem caminhando com o Senhor. Então, um dos propósitos nossos, um dos objetivos nossos, desde o início dessa série, né, que nós estamos estudando sobre as disciplinas espirituais, é que cada um de nós possa chegar realmente à conclusão e deliberar, tomar a decisão realmente de praticar disciplinas espirituais, né? Viver, correr atrás da piedade. Não, já comentamos sobre isso, piedade não é ter a cara, né, triste, enfadonha, né, tudo tá bom, se ensinam, não, né, esse tipo de coisa. Piedade é o contrário de impiedade, ou seja, nós praticarmos tudo aquilo que é santo, buscarmos isso que realmente agrada o coração de Deus. E Paulo vai falar isso para Timóteo, né? Falou assim: olha, vá lá, vá para a academia, faça a sua caminhada, faz isso tudo, mas não abra mão da sua espiritualidade, de se exercitar na piedade. E isso, meus irmãos, ele está usando essa palavra aqui, a palavra exercite, lá no original, é exatamente aquilo que o atleta faz. Ele vai abrir mão de muitas coisas, de muitos dos prazeres dessa vida, porque ele tem que se preparar para os jogos. E a mesma ideia é essa aqui. Nós não podemos abrir mão da nossa piedade, do nosso tempo com o Senhor. Nós começaremos a ver, a partir de hoje, nós vimos sobre as disciplinas espirituais internas, externas, e hoje nós começaremos a ver sobre as comunitárias, né? O que são as disciplinas comunitárias? As disciplinas comunitárias, elas servem para nos lembrar de que é na comunhão com os cristãos que nos aproximamos mais de Deus. São aquelas disciplinas que nós exercemos na comunhão, na comunidade, na igreja, junto com outros irmãos, junto com outras pessoas, né? Nós temos as internas, as externas que são praticadas, que são vistas, né? As pessoas podem ver isso, mas aquela que nós fazemos
em comunidade e igreja. E a confissão, que é a que nós veremos hoje, ela tem tanto esse papel do privado, quanto o papel também praticado na comunidade. E nós queremos ver isso aí no dia de hoje. A disciplina, então, comunitária da confissão. Como eu disse para os irmãos, talvez uma das mais importantes, a Bíblia é carregada, né, de mandamentos, de ordenamentos, de conclusões, de pessoas confessando, abrindo o seu coração, não somente diante de Deus, mas também diante de outras pessoas, né? Nós veremos isso mais para frente. Mas quão negligenciada ela tem sido para nós. Confissão. Compartilhar as fraquezas mais profundas com Deus e com pessoas de confiança, para poder participar da graça e da misericórdia divina e experimentar o perdão e a cura imediatos por parte de Deus. Podemos experimentar isso da parte de Deus. Nós temos vários textos, e talvez um dos mais conhecidos e um dos mais significativos é este Salmo de Davi, o Salmo 32, talvez você tenha aí na sua tela, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no Salmo 32. Esse Salmo que, inclusive, foi musicado, né, por um grupo chamado Milad, cantado, apresentado por eles. O pessoal aí mais os jurássicos aí vão lembrar, né, desse cântico, enquanto calei os meus pecados. Vamos começar no verso 1. Observe o seguinte. Aliás, o título, né, deste salmo, na minha Bíblia, que eu estou usando a Nova Almeida atualizada, diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. E diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Fantástico isso aqui, né? Que algo tremendo para nós, que consolo para nós. Sabermos que somos perdoados pelo Senhor e da importância disso na nossa vida, do bem que isso faz. E aí ele vai começar a dissecar, a explicar por que isso. Olha o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Não é isso que a gente experimenta? Aquele pecado, muitas vezes arraigado em nós, ou aquele pecado que foi algo fortuito, que aconteceu assim, e a gente fica remoendo isso, a gente fica se martirizando com isso, a gente sabe que errou e tudo mais, mas você não coloca isso para fora, você não confessa isso a Deus, não confessa isso a outras pessoas e tudo mais. E ele está dizendo o seguinte: enquanto eu calei, é notório isso, né? Eu conheci uma pessoa muito querida, muito próxima, e que de repente entrou numa depressão, ficou assim, sabe, naquela situação, não queria conversar com ninguém, não queria fazer nada, não se abria para ninguém e tudo mais, aquela coisa toda. Até que, isso passou algum tempo, até que ele tomou a coragem de confessar o seu pecado. Não era simplesmente uma doença, né, a depressão como doença, mas era exatamente isso aqui. Ele havia pecado e estava mantendo esse pecado, não se abria com ninguém, com aquilo ali, sentindo remorso, sentindo muito mais remorso do que arrependimento e não se abrindo. Quando ele colocou isso para fora, foi exatamente isso aqui. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não adianta nós ficarmos guardando isso.
Nós precisamos colocar isso para fora. Nós precisamos colocar o nosso pecado para fora, para Deus, para outras pessoas, porque pessoas possam nos ajudar nesse sentido. E ele continua: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Perceba que no verso 6, todo o que é piedoso te fará súplicas. Meus irmãos, é isso que eu estou conclamando a cada um de nós aqui, a você, a mim, a sermos a isso, a fazermos isso, porque isso fará um bem tremendo para nós, em tempo de poder te encontrar. Porque o nosso pecado, a Bíblia vai falar sobre isso, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, dessa necessidade nós chegamos. E aí, mais para o final, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como cavalo ou mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: assim como esses animais que precisam disso, muitas vezes é aquilo que a gente fala, né? Se não vier pelo amor, virá pela dor. Mas Deus não quer fazer isso conosco, muito pelo contrário. Ele está aberto para conosco, ele está receptivo para conosco, ele quer estar conosco. Muitos são sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração. Retos de coração por quê? Porque não peca? Não, muito pelo contrário, porque confessa. Não é mais limpo aquele que menos se suja, mas sim aquele que mais se lava. Preste atenção. Não é mais limpo, não está mais limpo aquele que menos se suja, mas sim aquele que mais se lava. Então, são retos de coração por quê? Porque vão diante do Senhor, confessam os seus pecados, abrem os seus corações diante do Senhor. A partir desse momento, a exaltação vem, a busca pelo Senhor vem, então é fácil fazer isso. Olha o que Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, disse: confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. E aqui a referência não é você praticar coisas boas, não é nesse sentido. Também inclui, mas não é só isso. Boas obras são todas aquelas coisas que a piedade nos impulsiona a fazer. Por exemplo, adoração, oração, estudo, devoção, meditação. Isso tudo são obras boas, são obras que fazem diferença. Mas quando nós confessamos as nossas más obras, o nosso pecado, a nossa omissão, nos abre a possibilidade de fazermos isso. Volto a dizer, eu já disse no domingo passado, né, Pedro vai falar sobre isso, né, para nós termos um bom relacionamento em casa, na família, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Quando nós praticamos más obras no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge e tudo mais, essas são obras más e as nossas orações se tornam interrompidas. Então isso, meus queridos, é muito importante para nós, a gente não pode abrir mão destas coisas. Agora, tem algo muito importante para nós que nós precisamos ter consciência disso. A gente muitas vezes pensamos que salvação é um ato, né? Aconteceu, né? E pronto, está resolvido a questão. Só que a salvação bíblica, conforme a Bíblia,
ela tem dois aspectos. Ela tem o primeiro aspecto, que é esse do acontecimento, que acontece a nossa conversão e nós nos tornamos salvos. Né? Lá em Lucas, abra sua Bíblia e vamos lá para Lucas. Lembre-se, nós estamos estudando a Bíblia. Né? Então vamos para a Bíblia. Lucas 23, os versos 42 e 43. Texto conhecido também, né? Que vai falar lá do ladrão, né, da cruz. Diz até a tradição cristã que seu nome era Dimas. Sabemos, a Bíblia não fala sobre isso, mas enfim, a tradição diz que ele era Dimas, né? E é interessante que Mateus e Marcos, quando se refere a esse episódio, diz lá que todos que estavam ali ao redor de Jesus, todos não, mas grande maioria, zombavam de Jesus. Crítica, olha, salvou a tantos, agora salva-te a ti mesmo, desça da cruz e tudo mais. Tanto Mateus quanto Marcos diz que os dois malfeitores, os dois ladrões também faziam a mesma coisa. Endossavam, criticavam Jesus, ficavam desafiando, zombando de Jesus. No entanto, né, o tempo foi passando, os acontecimentos ali, né, tudo que eles estavam vendo, aquele ladrão, ele se vira para Jesus, aliás, ele vira para o seu colega e até diz, dá um cala-boca nele, né? Fala, cara, para com isso, olha, nós estamos aqui porque nós temos motivos para estarmos aqui. Né? No verso 40, ele vai falar, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Então ele vê tudo aquilo que está acontecendo, as pessoas ali, as manifestações da própria natureza e tudo mais, e ele cai em si e vê o erro, e se arrepende do seu pecado. E fala, olha, mas este aqui não fez mal nenhum. Então ele acrescenta, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Lembre-se de mim. Arrependido, busca o perdão de Jesus. E Jesus, no ato, diz para ele, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Foi algo imediato, um acontecimento. E isso acontece também, desculpa a redundância da palavra aqui, mas acontece com todas as pessoas. Nós somos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre. Lembra lá do eunuco também, né, em Atos capítulo 8, né? As escrituras são abertas e ele reconhece o seu pecado, né? E de imediato ele vê a água ali e ele mesmo propõe que ele seja batizado, ou seja, a sua salvação. Tem o caso de Cornélio, a casa de Cornélio, os carcereiros lá de Filipos junto com Paulo e Silas também. Enfim, nós temos vários exemplos sobre isso. Ou seja, a salvação é um ato, sim, nós somos salvos uma vez por todas. No entanto, a Bíblia também vai falar que a salvação também é um processo. Né? Nós não estamos salvos desse mundo, por exemplo. Nós não estamos salvos da força do pecado sobre a nossa vida. Essa luta diária que nós temos. Então faz isso. E aí Filipenses 2, vamos lá para Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Olha aqui, o título que aparece para mim aqui é o desenvolvimento da salvação, ou seja, algo que vai se desenvolver, né? Então, os versos 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, desenvolva a sua salvação. E Efésios 4, só voltar um pouquinho, Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos esse processo, né? Desenvolvendo na nossa vida, desenvolvendo a salvação em nós. Olha o que Richard Foster diz. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria terapêutica apenas no âmbito psicológico, como acontece, né? Com psicólogos, psiquiatras e tantas outras situações. Ela envolve uma mudança objetiva em nosso relacionamento com Deus, além de uma mudança subjetiva em nós. É lógico que quando nós chegamos em Deus, quando nós vamos a Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos abrimos para Ele, algo bem objetivo. Subjetivamente, isso trabalha dentro de nós. O que o Salmo 32 diz que nós acabamos de ler. Né? Tira de nós esse peso, aquele esmagamento, aquela tristeza. Nós leremos daqui a pouco o Salmo 51 também. Davi vai falar: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não deixa eu perder isso. É um veículo de cura e de transformação do espírito, do nosso espírito, de cura profunda dentro de nós. Agora, a abrangência da confissão. A quem nós devemos confessar, né? É lógico que a primeira delas é a Deus. Eu gosto de contar uma história. É uma história que eu criei, mas que é possível sim de acontecer. Vamos imaginar o seguinte, que eu, ali na minha adolescência, tenha trabalhado por exemplo, numa padaria. A padaria do seu Manuel, né? Todo padeiro, pelo menos aqui em São Paulo, né? Todo padeiro é português, né? Então vamos pensar, o nome dele é seu Manuel, Trabalho lá com ele, me esforço, trabalho. Ele gosta do trabalho que eu faço, ele tem confiança em mim. Algumas vezes ele tem que dar uma saída e me pede: Giovaldo, fica aqui no caixa, toma conta aqui do caixa para mim. Eu vou e cuido ali de todas as coisas e tudo mais e tal. Até que um belo dia eu sou tentado, porque se apresenta ali para mim uma situação e não passa pelo caixa, por exemplo, R$50, né? O equivalente a R$50. Se eu estou falando da minha adolescência aqui, eu estou falando aí de uns 45 anos para trás, né? Irmãos, imagina isso aí. E tomando conta ali do caixa e tal, aquela coisa toda, eu vejo aquele dinheiro sobrando ali, dando sopa, sou tentado, cedo à tentação e pego aquele dinheiro. Mesmo estando numa igreja, sendo membro de alguma igreja, enfim, naquele momento de fraqueza ali eu peguei aqui. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo disso e tudo mais. Passado algum tempo, eu saio ali da padaria e a vida transcorre, né? E tudo. Muitos anos depois, num momento meu com Deus, o Espírito toca nisso: Giovaldo, lembra lá que você roubou aquele dinheiro do seu Manuel? Né? Você precisa ressarci-lo. Você precisa voltar, pedir perdão para ele, confessar o seu erro e ressarci-lo, inclusive com juros e correção monetária. E aí a grande maioria de nós começa a racionalizar: mas o seu Manuel não é crente, o que ele vai imaginar disso? Ele nem sabe disso. Talvez já até tenha morrido. E a gente começa, né, a racionalizar um monte de coisa. Mas o Espírito incomodando. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a quem é mais fácil pedir perdão? Confessar o pecado? A Deus ou ao seu Manuel? O que é mais simples? A grande maioria de nós vai responder que é a Deus. E isso me entristece muito, porque constata para mim a negligência que nós temos para com Deus. A negligência e a falta de entendimento
do impacto do nosso pecado em Deus. A Bíblia vai falar sobre isso. Mas a gente relega isso. Sabe por que a gente fala isso? A grande maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, né, em alguns ambientes, a pessoa fala, Deus eu sei que vai me perdoar, o seu Manuel eu não sei se vai me perdoar. A grande verdade é que o nosso arrependimento, ele é falho, ele é falso, ele é hipócrita. Sabe por quê? Porque Deus nós não vemos. A gente não sabe qual será a reação de Deus. O seu Manuel, eu vou ter que me confrontar com ele, eu terei que me humilhar diante dele. Quando nós, por exemplo, pegando o caso hipotético aqui, e eu naquela situação ali da tentação, eu olho para um lado, olho para o outro e tudo mais, ninguém está olhando, eu pego o dinheiro e enfio no bolso. Mas será que ninguém mesmo está olhando? Ou eu me esqueci, ou eu faço pouco caso de Deus, da presença de Deus comigo. E que Ele está vendo. E eu posso até imaginar Deus assim. Ô Geovaldo, de novo. Ô Jorge, de novo. Ô Cardoso, de novo. Ô Graça, de novo. Enfim. A Bíblia vai falar em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo que está em você. Deus é pessoa, o Espírito Santo é pessoa que habita em nós. Ele se entristece conosco. Ele se entristece conosco. Então, primeiro, logicamente, é Deus. E aí, vamos para a Bíblia novamente. Salmo 51, que eu até já fiz menção dele. Vá lá, abra aí, Salmo 51. Um salmo muito conhecido também, dentro dessa temática de confissão. Confissão e arrependimento. Olha que interessante aqui, né? Dentro disso que a gente está falando. Davi pecou. Davi, aliás, um monte de erro, né? Davi praticou ali, diante daquilo ali. Mas tem aquele pecado dele com Batseba e tudo mais, que ele oculta o pecado. E Natan chega diante dele e conta uma história para ele. E ele, tipo assim, não é comigo. Isso aí não tem nada a ver comigo. Até que ele é confrontado. Ao ser confrontado, aí ele se desarma. Né? E nós temos esse salmo belíssimo aqui também. E esse salmo aqui só muda o nome. De Davi passa para Marco Aurélio, passa para Lauber, para Giovaldo, para Patrícia, para Carlinha, enfim, só muda um nome. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Olha a humildade do rei, do poderoso, do grande, do magnífico, do exaltado, né, o rei mais poderoso da sua época, do rei Davi. Pequei contra ti somente. Veja que ele não começa falando, eu pequei contra Batseba. Mas ela também, o que ela tinha que ficar lá nua, lá no alpendre da casa dela? Ela fez aquilo de propósito. Como Adão fez com Eva. Não. Contra ti somente eu pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, tudo o que o Senhor fizer é justo. É justo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve.
Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Lembra lá do Salmo 32? Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus, espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isaías vai dizer o seguinte, né? Tu és Deus altíssimo que habita num alto e sublime trono, mas também é aquele que habita com contrito, pobre de espírito. Então faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novelhos. Meus irmãos, isso aqui era um salmo que nós deveríamos saber de cor. Todas as vezes que nós entrássemos na presença de Deus para o nosso momento, a sós com Ele, o nosso momento devocional, nós deveríamos recitar esse salmo. Torná-lo, impregná-lo na nossa vida, torná-lo pessoal, nosso, meu, seu. Que oração de confissão, de arrependimento. O Salmo 24, verso 3 e 4, olha lá. Esse verso 3 e 4, ele é muito importante para nós também. Você já se sentiu a adorar a Deus, a participar de um culto, a mesmo no seu momento de oração, seu momento devocional, de ser algo muito frio, de não ter um retorno, parece que a sua oração não passou do teto e tudo mais. A sua adoração. E é interessante o seguinte, amanhã, né, ou nesse domingo, a gente, eu estou falando, eu disse amanhã porque eu estou gravando isso no sábado, né, então os irmãos já saberão isso aqui. Mas na celebração, no culto, ali nós temos pessoas participando, tem equipes de louvor lá na frente, ministrando, nos levando à adoração a Deus. Ao final do culto, alguns virão e falar assim, poxa vida, mas que louvor, me levou aos céus. E outro virá e falar assim, hoje não foi bom não. Olha, muito fraco o louvor hoje. Né? Não é que o louvor tenha sido fraco, o problema não é o louvor lá, a equipe de louvor, é você, é eu, somos nós. E aqui vai falar sobre isso, olha, quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá ao monte do Senhor para o adorar? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Quem vai adentrar o templo no santo lugar de Deus? Quem são essas pessoas que estarão ali não somente em presença, mas em espírito? Não somente corporalmente, fisicamente, mas que realmente está fazendo toda a diferença. E aí ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, aí ele continua. Então, meus queridos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender a praticar, a colocar isso como hábito na nossa vida, é nos apresentarmos diante de Deus, limpando as nossas mãos e o nosso coração. A gente deve começar no nosso momento de adoração a Deus, assim, diante dele. 1 João, um texto muito conhecido também, e às vezes até é mal aplicado, 1 João 1, 8 a 10.
A gente muitas vezes usa esse texto para evangelização. Não está de todo errado, não. Aliás, eu diria assim, não está errado. Mas esse texto não é de evangelização. João está escrevendo a sua carta para a igreja. Para a igreja. Ele está dirigindo para pessoas crentes, pessoas que já se converteram, entregaram a sua vida a Cristo, que estão salvos, mas que estão em pecado. Olha aí o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É para você, é para mim. Não é para o incrédulo lá. Não é para quem não conhece a Deus, mas para nós que pecamos. Que pecamos. E 1 Timóteo 2,5, voltando aí um pouco aí. Primeira Timóteo 2,5. Por que devemos confessar a Deus? Porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Os irmãos se lembram quando houve a reforma, e isso em 1517, uma das coisas que ficou determinado lá foi sobre o sacerdócio universal dos santos. E também ficou estabelecido a não necessidade tão somente de confissão de pecados a um líder religioso, que era muito comum, né? Aliás, hoje a Igreja Católica ainda tem essa prática, né, de confissão ao padre e tudo mais. E muitas vezes aquilo foi trabalhado no seu contexto histórico ali, porque tinha indulgência, todas aquelas coisas que nós sabemos lá, né? E a reforma resgata isso aqui. Nós não precisamos de intermediário. Maria não é nossa intercessora. José não é nossa intercessora. Os santos não são nossos intercessores. O nosso mediador é tão somente Jesus Cristo. Então nós precisamos apresentar os nossos pecados a Ele. Por outro lado, isso não nos exime de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Além de apresentarmos e confessarmos os nossos pecados a Deus, nós precisamos também apresentá-lo a um cristão maduro. A um cristão maduro. Confiável, honesto, amigo, que será muito mais ouvido do que língua, que ouvirá muito mais, que irá se condoer com você, que terá empatia com você. Empatia é aquela palavra que significa o seguinte: se colocar no lugar do outro. Então esse cristão maduro se colocará no seu lugar, sobre as suas lutas, as suas demandas, muitas vezes sobre pecados arraigados. Então ele ouvirá você. Um cristão maduro, uma cristã madura, pessoas realmente experiência confiáveis. E o texto mais clássico sobre isso é Tiago 5,16. 5,16. Abra lá. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não lute sozinho. Essa batalha não é só sua.
Domingo passado nós falamos sobre isso também, como as disciplinas espirituais nos ajudam a vencer os pecados arraigados, aqueles pecados que não saem, é de cunho sexual, é de cunho de honestidade, é de orgulho, é presunção, é de vanglória, enfim, essas coisas todas. E que muitas vezes a gente luta, a gente clama, e parece que Deus não nos atende e tudo mais. Compartilhe isto com um cristão maduro. Meus queridos, não é somente ao pastor. Pode vir, né? A gente está aberto para isso aqui. Graças a Deus nós temos na nossa igreja cristãos maduros. Procure esses cristãos. Talvez você já tenha até se aberto com eles, né? Se for o caso, se for um caso muito vergonhoso, digamos assim, que seja de outra igreja, que seja outro cristão maduro, até outro estado, mas se abra nesse sentido, né? Procurem, confessem os seus pecados, ajudem. Paulo vai falar sobre isso para a gente ajudar a levar as cargas uns dos outros. E em 1 Pedro 2,9, logo no livro seguinte, quando Pedro está falando, né, sobre a igreja, né, como pedra viva, a nação santa, no verso 9, um verso conhecido também, 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria destacar aqui sacerdócio real. Essa era uma das funções do sacerdote. O povo, a pessoa pecava, e lá no Antigo Testamento, dentro da lei, tinha lá vários tipos de sacrifícios para vários tipos de pecado. Então ele pegava o seu animal e levava o seu animal até o sacerdote, e o seu pecado era transferido para aquele animal, que ao ser sacrificado, o seu sangue, aquela pessoa que fazia isto, que confessava seu pecado ali, ele tinha o perdão do seu pecado. Aquela sua manifestação ali. O sacerdote então ele era como que um intermediário entre Deus e o homem. Aliás, uma definição que a gente faz, né? E uma distinção entre profeta e sacerdote. O profeta é aquele que fala da parte de Deus para o homem. O sacerdote é aquele que fala da parte do homem para Deus. Mesmo no Antigo Testamento, não estava fechado, não era... qual seria a palavra aqui para usar? Não é que não houvesse a confissão pessoal, claro que tinha, nós temos vários exemplos sobre isso, né, na Bíblia a esse respeito, mas a figura do sacerdote era isso. E agora, a Bíblia também, no Novo Testamento, vai falar que agora nós somos, a igreja é o sacerdócio real. É mais distintivo ainda, que a igreja tem esse papel, Sabe por quê, meus irmãos? A igreja é o corpo vivo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. O mundo vê o corpo, não vê a cabeça. Ou a gente está vendo Cristo por aí. É lógico que nós não somos um corpo sem cabeça. As pessoas sabem disso, né? Mas as pessoas nos veem. As pessoas enxergam Cristo através da gente. Então nós vamos apresentar o nosso pecado diante de Deus, mas há necessidade também de nós compartilharmos isso com outra pessoa e falar: olha, eu estou numa luta tremenda, eu não consigo vencer isso, eu não sei o que fazer, me ajuda, socorra, chore junto. Nós vamos falar um pouco mais a esse respeito também sobre isso, tá? Então nós devemos confessar o nosso pecado, tanto a Deus quanto ao próximo também, tá? É muito importante para nós lembrarmos o seguinte: Jesus falando lá no Sermão do Monte, capítulo 5, de Mateus 5, né? Mateus 5, ele chega a dizer o seguinte: olha, se você for fazer a sua oferta
e lá no templo, lá perto do gasofilácio, lá perto do ofertório, você lembrar que um irmão, alguém tem alguma coisa contra você, pare o que você está fazendo, volte, se reconcilie com ele e depois venha fazer a sua oferta. Por quê? Porque não adianta, é hipocrisia. Como está o seu coração diante do Pai? Então ele vai falar sobre isso. Vai lá, você chegou na igreja, você vai adorar ao Senhor, você vai celebrar ao Senhor, proclamar o nome dele. Então, primeira coisa, confessa ao Senhor, tem um tempo de confissão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí eu queria ler com vocês, ainda aqui no livro, né, As Disciplinas Espirituais, Richard Foster diz assim: como pode a confissão fazer parte da lista de disciplinas comunitárias? Pensei que isso fosse uma questão de foro íntimo entre o indivíduo e Deus. Você pode insistir. Mas uma vez a resposta não é uma coisa ou outra, e sim uma coisa e outra. Somos gratos pelo ensino bíblico ressaltado na Reforma de que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Também somos gratos por outro ensino bíblico mais valorizado em nossos dias. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Ambos os aspectos encontram-se nas Escrituras e um não exclui o outro. Daquela história que eu contei lá do seu Manuel, né? Então, a gente deve fazer e cumprir os dois papéis. Aí você pode dizer assim: não, eu não confio nas pessoas. Eu não confio na minha igreja, eu não confio no meu pastor. E então, não, a minha igreja é cheia de erros e tudo mais, né? Algumas pessoas podem pensar que a igreja, né, que as pessoas que estão ali dentro da comunidade, da igreja, elas são isentas, né? Não pecam mais. E talvez surja até essa pergunta aí: é uma comunhão de santos ou de pecadores? As duas coisas, né? As duas coisas. Nós somos santos porque Deus nos declara santos, nós somos separados para Ele, né? Mas também somos pecadores e não negamos isso, né? E eu sou pecador, você é pecador. E olha, eu diria o seguinte: bem-vindo ao clube, né? Você está em boa companhia, né? Aqui dentro da igreja, né? Alguém já disse assim: eu vou procurar uma igreja que não tenha erro, que não tenha falha, que não seja isso e tudo mais. Alguém virou para ele e falou assim: olha, se você encontrar, não vá para ela, porque você vai estragá-la, você vai contaminá-la. Isso não existe. Não existe, né? Há um caminhão passando aqui do lado aqui, né? Então nós somos pecadores e temos companhia. Nos atos de confissão mútua, liberamos o poder de cura à alma doente. Quando nós exercemos isso, volto a dizer, com cristãos maduros, nos colocando diante deles e abrindo o nosso coração, nós encontramos a cura para a nossa alma, para o nosso espírito doente que está sofrendo, conforme nós lemos lá no Salmo 32. Caminhando um pouco mais, Deus concedeu-nos, irmãos e irmãs, que se põem no lugar de Cristo e tornem reais para nós a presença e o perdão de Deus, porque liberdade gera liberdade. Meus irmãos, aqui não é instituir a figura do confidente, né, daquele que vai pegar ao que você perdoar na terra será perdoado no céu. Não é nesse aspecto. É porque ao confessarmos os nossos pecados, nós tiramos o peso sobre nós. E aquele confidente nos ajudará, intercedendo por nós, nos dando conselho e tudo mais. Muitos pagam para isto. Muitos pagam para isto. Procuram um terapeuta, psicólogo, um psiquiatra, procuram essas pessoas e a grande maioria das vezes dessas pessoas estão ali simplesmente para ouvir.
para ouvir. E a Bíblia nos ensina a algo que é semelhante a isso, sem custo algum a nós. Às vezes a gente vai até tomar um café e se abrir com essa pessoa, a outra pessoa até paga o café, com pão de queijo, né? Mas paga lá pra gente ainda. Porque essa pessoa tem empatia, cria empatia conosco nesse sentido. Então, eu volto a dizer, você pode ter à sua frente um irmão, uma irmã, que irá te ouvir, que vai se condoer com você, que será simpática com você. Então a gente precisa ver a necessidade disso aqui. Como fazer uma confissão? Afonso de Ligório, que é conhecido, né, como Santo Afonso, ele deu esses três passos para quando nós formos fazer uma confissão. A primeira, um exame de consciência. Lembra lá do Salmo 139? Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim. Faça um exame de consciência. Puxe pela sua memória. Algumas coisas são evidentes, outras não. Tá? Segundo passo, tenha pesar, uma verdadeira aversão ao pecado por haver ferido o coração do Pai. Não despreze isto. Não desvalorize isto. A gente acaba desgostando o coração do Pai. Deus não se alegra em nós. E a gente precisa ter determinação de não cometer aquilo mais. Arrependido, buscando o perdão de Deus. Um exame da nossa consciência, pesar, um remorso muito grande pelo nosso erro, pela nossa falha, né? A Bíblia vai falar que a gente como se levasse Cristo a vitupério novamente, é como se a gente crucificasse Cristo novamente por causa do nosso pecado. E tenha determinação nesse sentido. Agora, vamos nos colocar no lugar do confidente. Como confessor, eu chego diante de Deus e diante do meu irmão, né? E aqui tem algo muito importante aqui pra gente. Homem com homem, mulher com mulher. Não vamos misturar as coisas. Não vamos misturar as coisas. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é prudência, ok? Então, diante do meu irmão, como confessor, eu abro o meu coração, confesso a ele o meu pecado. E ele, como confidente, deveria ter esses passos aqui, né? Como ouvir uma confissão. Primeira coisa, aprenda a viver em sujeição à cruz. Se Deus colocou diante de você um confessor, a gente precisa ter a humildade suficiente para entender isto. O que Deus está querendo fazer conosco. Essa pessoa não me procurou à toa, essa pessoa não procurou você à toa. Ela está confiando em você. Né? E aqui nós temos que estar sujeitos à cruz, à obra de Cristo na cruz. Temos isso, com humildade. Ele não me procurou porque eu seja a melhor pessoa do mundo. Não, porque Ele confia em mim. Ele vê em mim, né, as reverberações da cruz, da obra de Cristo em nossa vida. Segundo lugar, ore com regularidade por visão ampliada. Senhor, que eu seja capaz, que eu seja digno, ao ser procurado por alguém, que eu seja capaz de ouvi-lo, de me sujeitar, de colocar no lugar do outro. Ou seja, ore por isso. Nós precisamos estar sempre preparados. 1 Pedro 3,15, que é o meu versículo.
Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Qualquer dia desse aí, eu vou pregar sobre esse texto também. Mas imagine a seguinte situação. Você não está bem com Deus. Você está, diria até, em pecado. E alguém procura você, me procura, para confessar o seu pecado, se abrir com a gente. E eu ter que virar para essa pessoa e falar, olha, eu não estou num bom momento, eu não estou... Não. Olha tudo que está, né, incluso nisso. Olha a nossa responsabilidade para com isso, né? Então a gente precisa estar preparado para isso aqui. Que Deus possa abrir a nossa visão, possa abrir os nossos ouvidos para ouvir, assimilar e guardar isso no coração. Quando você estiver ouvindo uma confissão, permaneça calado. A gente só quer falar, parece que a gente tem a resposta. Coloque a cruz entre você e o confidente, o confessor, né? Com aquela pessoa que está abrindo, deixa a cruz ali. Não o julgue. Não tenha preconceitos com relação àquela pessoa. Esteja em oração todo o tempo da confissão. Senhor, que eu tenha amplitude de espírito para comportar a confissão. E lógico, no final, ore por aquela pessoa. Esteja preparado para isto. Caminhando para o final, criando o hábito da confissão. Sempre inicie suas orações confessando. Aquilo que nós lemos lá no Salmo 24, apresentando. Se apresente a Deus com mãos limpas, coração puro. Já chega diante dele. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Às vezes a gente, por N razões, a gente nem tem noção. Procure um cristão maduro. Não retenha o seu pecado. Procure, vá lá, compartilhe. Abra o seu coração. E, por outro lado, se você está recebendo a confissão, exerça confidencialidade. Seja digno da confiança que aquela pessoa está colocando em você. E aí, meus queridos, a última coisa que eu queria colocar, que é algo que eu eu quero trabalhar com a igreja e gostaria sim que a igreja pudesse aplicar isso na sua vida. Eu sonho com uma igreja que leve muito a sério a prática das disciplinas espirituais. Eu sonho com uma igreja onde nós teremos um espaço aberto 24 horas, onde que todas as pessoas possam se chegar porque sabe que ali encontrará um espaço onde ela poderá ter um tempo de silêncio e solitude com o Senhor. Eu vou colocar aqui para os irmãos, eu acho que os irmãos vão me entender. Eu tenho uma certa inveja santa, digamos assim, com algumas igrejas católicas. Eu conheço várias, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. E eu convido até você a ir. Eu pretendo conhecer aí a Matriz em São Luís e tudo mais. Tá? Não é pecado ir lá não, tá? Pode ir, você pode orar lá dentro também, como você pode orar em qualquer lugar, né? Porque o ambiente é todo preparado para isto. Aquelas pessoas entram, você entra dentro de algumas igrejas católicas, eu falo que dá vontade de deixar o sapato lá de fora. Aquele ambiente preparado para a contrição, para aquele momento a sós, né?
com Deus, onde as pessoas estão ali, e aqui eu não quero entrar no motivo daquelas pessoas, porque elas estão, a quem elas então estão intercedendo, entendam, não é sobre isso não. Mas eu quero dizer sobre o ambiente preparado para isso, para que as pessoas honestamente possam se chegar ali diante de Deus. Então, eu sonho com isso. E sonho é uma coisa que a gente pode colocar mais em prática agora já, onde as pessoas possam, como a gente fazia alguns anos atrás, chegar um pouco mais cedo no período, então ao invés de chegar 18 horas ou até depois das 18 horas, chegar 10, 15 minutos antes e ter um espaço ali, né, um ambiente ali preparado, sem barulho, sem ensaio, sem afinação de instrumento, sem ficar passando o som, enfim, o ambiente já todo preparado, e cada pessoa que chegasse ali tivesse um momento de oração, de contrição, de confissão, ajoelhado, assentado, em pé, não importa como. Então olha aqui, a importância da confissão no culto a Deus, que já nesse domingo, você e eu, ao chegarmos para adorar ao Senhor, que a gente pudesse chegar um pouquinho mais cedo e que a gente pudesse já fazer como o salmista, abrir o nosso coração diante do Senhor, confessar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, para podermos apresentar a Deus um coração puro, mãos limpas diante do Senhor. Então limpe o seu coração. Eu já falei aí sobre Mateus 5, 23 e 24. Um outro texto muito conhecido também, eu quero fazer aqui uma aplicação, né, que é Coríntios 11, e a gente sempre lê esse texto na época da celebração da ceia do Senhor, né? Mas 1 Coríntios, verso 11, 28, aliás, o 27, vamos ler o 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Fazendo uma aplicação aqui, aquele que adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor indignamente. E aí ele fala no verso 28 que cada um examine-se a si mesmo. Então, chegue mais cedo, um ambiente preparado, tá? Talvez um som daqui, um barulho dali, mas se concentre diante disso e se examine e se apresente diante de Deus. Como eu disse aos irmãos, eu sonho em ser, que a nossa igreja, a Igreja Batista do Farol, seja uma comunidade que possibilite ao pecador confessar o seu pecado, arrependido, buscar Deus e adorar o Senhor. Ao pecador que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, mas ao pecador que é membro da igreja, eu, os pastores, a liderança da igreja, possamos chegar diante do Senhor também, confessando a Ele os nossos pecados, os nossos erros, nos preparando então para a adoração ao Senhor. Então eu faço esse convite, conclamo a você, já que neste domingo já possa fazer isso diante do Senhor. Ok? Vamos orar? Vamos encerrar esse momento em oração. Pai amado, Senhor da glória, diante de Ti, ó Pai, e diante de tudo isso que nós vimos aqui, nós não temos outra atitude a não ser nos prostrarmos humildemente diante de Ti. E dizer para Ti o seguinte: Pai, perdoa o meu pecado. O meu pecado de negligência, de maledicência, de cobiça, de luxúria, pecado de incredulidade. Ah, Senhor, como nós somos incrédulos. Nós confiamos no Senhor desconfiando. Me perdoe, Pai, me perdoe. Pai, que isso que nós estudamos aqui hoje, Pai, sobre confissão,
nos toque de tal maneira que venhamos a ser confessor. Que isso venha se tornar uma prática nas nossas vidas. E que o Senhor possa criar em nós uma comunidade, ó Deus, de confidentes, de estarmos preparados para o Senhor, de estarmos preparados para o nosso irmão, para a nossa irmã, que está carregando um peso tão grande, que não está conseguindo suportar. Que a gente tenha a humildade, a honestidade, a credibilidade, para que essa pessoa, para que esse irmão, essa irmã se abra diante de nós. Senhor, nos dê um dia rico, cheio da Tua presença, Pai. E que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, no culto que prestaremos ao Senhor ainda hoje. Mãos limpas, coração puro. E Pai, que privilégio tremendo nós temos, por causa do sangue vertido na cruz pelo Teu Filho Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus possa abençoar o seu dia, que a gente tenha um dia rico, cheio na presença dEle, que esse estudo realmente venha fazer uma diferença muito grande na sua vida. E vamos caminhar juntos, ok? Deus aplane os nossos caminhos. Um grande abraço e até breve. Jesus.